é que não dá lucro, amigão? Você que não está acompanhando. Aí você prometeu que ia enviar 200 para o full, você só tem 190, você não consegue ratificar a nota, que quebra o cara do online de evolução. Aonde que está o ganho? Muitas vezes o ganho não está nem, a gente fala de frete, mas às vezes o ganho está no tributário. Ele que é empresário e consultor comercial aí há mais de 25 anos, né, Oder? Vamos dizer assim, no mercado, com uma vasta experiência, né? Empresário aqui da nossa cidade e tem uma atuação muito grande e importante aqui, não só para Marília, mas na região também, porque está viajando sempre o Brasil inteiro. Então hoje estamos com ele aqui, o Odair. Odair, seja bem-vindo aí. Bom dia Júnior, bom dia João, obrigado pelo convite aí. Vamos iniciar o bate-papo aí. Fala um pouquinho da tua trajetória, você é nascido e criado em Marília aqui? Cara, sou nascido em Marília, né? Saí de Marília só para estudar. Sou formado em engenharia, tenho aí pós de marketing, MBA de marketing também, gestão de pessoas. E no ramo de engenharia acabei encontrando a área comercial, né? Morei 7 anos em São Paulo e aí encontrei a área comercial para lá e vim para Marília. Trabalhei em algumas multinacionais aí. E durante o tempo fui encontrando a área comercial, entendendo que era um ramo legal, né? Com o sonho sempre de empreender, né? Sempre fui um cara CLT e sempre tive muita vontade de empreender em ramo de ferramenta. Por que em ramo de ferramenta? Porque eu tenho tios e primos que têm lojas de ferramenta no interior de São Paulo, aquela região de Araçatuba, Birigui e tudo mais. E eles sempre falavam assim, né? Me chamavam de Juninho. Juninho, entra no ramo, vamos entrar pro ramo. E eu, não, tal. E aí apareceu uma oportunidade de adquirir uma loja em Marília, né? Era Eletro Toyama, uma empresa aí com praticamente quase 60 anos de Marília. Empresa bem antiga, né? Bem antiga. Se não me falha a memória, foi a primeira empresa da Bosch do interior de São Paulo, representante Bosch. Legal. A Bosch só tinha em São Paulo, capital. Né? E aí acabou dando negócio e entrei pro ramo de empreendimentos aí, né? De ser empreendedor. Isso né? Foi que ano, Odair, essa virada de chave aí? 2020. Então foi 2020. Durante a pandemia, foi antes da pandemia isso daí? Foi praticamente aí uns 3 dias ou 5 dias antes da pandemia. Um baita desafio. Acabou de comprar um negócio, virou a semana, fecha tudo. Eu lembro que a gente ficou praticamente um mês, eu fiquei um mês estudando o negócio. Eu trabalhava numa multinacional, né? Morava fora, morava na Argentina, inclusive, vim para cá e fiquei mais 1 ano por essa multinacional aqui, no ramo de codificação industrial. E aí, quando eu saí da empresa, foi uma história engraçada, que eu saí da empresa, como eu tinha um cargo de gestão, eu entrei naquela fase do no compete, né? Você não pode entrar em nenhum segmento que seja desse segmento de codificação, você vai ficar 6 meses em casa, você vai receber, você vai estar tudo tranquilo, mas você não pode entrar para o ramo. Falei, poxa, eu vou tirar um tempo, como diz o pessoal, um sabático, tirar um tempo, ficar tranquilo e tal. Isso foi no finalzinho de dezembro, no comecinho de janeiro eu já estava caçando sarna, já não consegui ficar em casa, né? E aí nesse ramo de, poxa, o que eu poderia fazer e tal, meu sogro, o Zé Luiz, que vocês conhecem aí, ele acabou falando assim, cara, eu tenho um cliente que está precisando de ajuda, a loja não está indo bem, o cara está praticamente quebrando. Poxa, você tem conhecimento de gestão comercial, de gestão de negócio, vai lá, dá um banho de loja no cara, né? E aí eu fui visitar essa loja, que hoje é Eletro Toyama, era já Eletro Toyama também, né? Eletro Moderna Toyama, é o razão social. E aí eu fiquei um mês ali entendendo como era o negócio, entrava cliente, mas eu via que o atendimento não estava muito bacana, o fluxo não estava legal, não tinha processo. E aí, numa conversa, o dono falou assim, poxa, Odair, não aguento mais isso daqui, cara. Tô cansado, faz anos que a gente tem, já é da família, faz muito tempo.
eu se eu achasse alguém para vender, eu venderia. Falei, você tá falando sério? Tô. Falei, então acho que você arrumou um comprador. Encontrou. Né? Encontrou um comprador. E aí a gente foi conversando e tal, acertamos o negócio numa sexta-feira. Na segunda-feira eu fui para a loja. Na terça-feira o governador de São Paulo decretou veio o Covid. Fechou. Fica em casa. Mandou o fica em casa, o fica em casa. Abaixa a porta de tudo, fecha tudo. E eu falei, e agora, né? Acabei de comprar um negócio, trabalhar com ele fechado. E aí, como nós éramos prestadores de serviço, tinha uma brecha ali que prestador de serviço poderia ficar aberto. E a gente foi atendendo o cliente, falando que tinha mudado e tal. Nós mudamos, tudo mais, mudou a gestão, mudou os proprietários. E aí a gente foi evoluindo nesse segmento. Ficamos aí uns 1 ano e meio, 2 anos, até iniciar em marketplace, mas até era somente loja física. Aí 2022, então, quando você fez essa 2022. Aí Foi um negócio interessante. No final de 2021, já nós estávamos saindo da pandemia, se me fala a memória, mas por um azar, eu e minha esposa pegamos Covid, e aí, falou assim, não, fica em casa, ficamos em casa, e eu em casa, né, aquele comichão, poxa, o que eu vou fazer? E minha esposa sempre fala, poxa, vai para e-commerce, hoje tudo é pela internet, a gente não compra mais nada faz quanto tempo que você não vai no centro da cidade comprar alguma coisa? Faz quanto tempo que a gente vai no shopping comprar? A gente só vai para jantar, almoçar ou levar a criançada para se divertir. E eu estava em casa e falei assim, vou começar a entrar no online. E aí comecei, Mercado Livre, pesquisar e tal. Daí começou uma nova etapa do negócio. Olhando aí para esse período, né, que você estava iniciando ali no marketplace, o que você julga como o maior desafio nesse início dessa virada de chave? Poxa, eu vou começar vendendo no Mercado Livre e nos outros canais ali. Qual que seria o maior desafio que você olha lá atrás e fala assim, isso me marcou? João, acho que primeiro conhecimento. Conhecimento é um cenário, para quem é de loja física, o online é muito diferente. Loja física, acho que a começar por margem. Loja física, você é acostumado com um tipo de margem, e-commerce não tem nada a ver com a margem de uma loja física. A velocidade com que o negócio acontece. Na loja física, as negociações são mais lentas. A negociação com o fornecedor é mais tranquilo. Você está ali negociando com o fornecedor para comprar 10 peças, 5 peças, 6 peças. Uma das coisas que me assustou no começo, assim, nós somos autorizados de várias marcas, né? Das principais, DeWalt, Makita, Wonder e tal. E eu lembro de uma peça da DeWalt que nós vendíamos 2 por ano. E aí eu falei, poxa, eu tenho peça que está sobrando aqui, mas a sobra para uma loja física, você está falando de 10 peças, 15 peças. Eu falei, eu vou colocar isso no online para ver o que acontece. Eu coloquei no online, em 2 dias zerou o estoque. Eu falei, ué. Como assim? Em 1 ano vendo 2. Aí liguei pro fornecedor, manda 10. Zerou de novo. Manda 50. Zerou em 1 semana. Então assim, você fala, poxa, não é a margem que se tem na loja física, mas é algo que o volume começa a ficar muito gritante. Então, esse aprender a trabalhar com o volume, com a margem e com as nuances do e-commerce, né? O que é demérito para a conta, o que não é demérito. Às vezes o cara fazia uma pergunta agora, 6 horas da tarde. Eu falei, 6 horas da tarde fechou a loja. Amanhã, 8 horas da manhã, eu respondo. Cara, aquilo vai tirando um pontinho, né? O robozinho do Mercado Livre vai tirando um pontinho. Você vê que seu anúncio estava aparecendo na primeira fileira, já foi para a segunda, já foi para a segunda página. Então, assim, é muito diferente de um presencial. Apesar que
se você levar a expertise do presencial, da qualidade do atendimento para as respostas, perguntas e para o atendimento do pós-venda no e-commerce, que nem uma coisa que eu senti que deu muita diferença, um bom dia, boa tarde, coisa simples. Olá, tudo bem? Aqui é o responsável da Eletro Toyama. Humanizado. Né? Humanizar, que eu acho que isso ainda falta no e-commerce, falta muito no e-commerce, que é o humanizar, o cara saber que do lado de lá ele está conversando com outro cara aqui sentado na mesa. É alguém que, se ele precisar, ele entrar na internet, ele consegue um telefone da loja, ele vai conversar com a pessoa, é ele fazer uma pergunta, ele entender que não digite 1 para tal, digite 2, não é humanizado. É alguém então, que está lá. É alguém que está lá, que eu acho que isso hoje falta no e-commerce. Ainda é um gap grande do e-commerce, porque no final do dia a gente faz negócio com gente, né? Então, mas essa velocidade no começo foi algo que deixou a gente meio ali assustado. Foi a maior dificuldade. Eu vejo até para trazer algo que a gente fala muito de IA hoje, né? Então estão usando IA para tudo, IA para responder, IA para... Claro que a gente quer dar atenção para o cliente da maneira mais rápida, porque a gente sabe que a compra do e-commerce, marketplace, enfim, ela é uma compra de emoção, ou seja, ela tem que acontecer ali, o cliente tem que entrar, colocar o produto no carrinho, se ele tiver dúvida, perguntar, ser respondido e finalizar a compra. Porém, tem muita coisa aí no meio do caminho até ele finalizar a compra, né? Apesar de ser um processo muito rápido. E uma delas, às vezes, é o tirar a dúvida, né? E aí é onde entra a humanização. Falta, eu concordo 100% contigo que falta, porque nem sempre a gente consegue estar 100% online ali, 100%, e principalmente olhando para o seu nicho, que eu acho que é um público, até me corrige se eu estiver errado, é um público que é o instalador, que precisa fazer manutenção na máquina dele, ou até mesmo o entusiasta que está em casa e quer comprar um equipamento, então tem diferentes horários de compra ali. O instalador ele não vai parar no meio do dia para comprar uma peça de reposição. Pô, o equipamento ele parou, ele vai pegar outro ali, vai usar, que provavelmente ele deve ter algum de reserva, ou pegar emprestado, e ele vai fazer isso ou no final do dia, ou no final de semana, ou à noite. Como que você tem olhado para esses horários diferenciados de perguntas e respostas, ou tirar dúvidas desses clientes? João, isso é um negócio interessante, né? Bom, o Mercado Livre vem mudando a cada dia a plataforma. Algumas coisas a gente não gosta, outras a gente acha fantástico. Uma coisa que eu achei fantástico que eles fizeram, eles mostram pra gente lá o índice de recompra, que é algo que eu nunca tinha me atentado muito. Isso já faz acho que uns 3 ou 4 meses, mas a gente passa por um gráfico lá e não entende muito. E há um mês atrás eu estava avaliando, o nosso índice de recompra no Mercado Livre é de mais de 20%. Legal. Aí você fala, poxa, mas eu faço um pool de vendas grande e mais de 20% é recompra. Eu falei, vamos colocar o nominho de cada um lá para entender quem que é esse cara que faz recompra, né? E aí a gente começou a nichar alguns tipos de clientes, que nem o cara que faz recompra na nossa loja é o mecânico de oficina própria. Que esse foi um nicho que a gente achou muito bacana. Quando a gente começou no e-commerce, uma das vontades que eu tinha era ser distribuidor de peça, distribuidor da Makita, distribuidor da DeWalt, porque eu comprava de distribuidor e eu, na Eletro Toyama, a dor que eu tinha de comprar distribuidor é o seguinte, cara, eu preciso dessa peça aqui, custa R$60, não te dá faturamento mínimo. Poxa, cara, mas eu preciso só disso daqui, não dá faturamento mínimo. Aí eu tinha que comprar tudo isso daqui, fazer estoque. E aí eu falei, como que a gente pode atender o pequeno sem fazer ele colocar um pedido mínimo de R$600, Sim. R$1.200? Aí vem aquela história, né? Não, se você não comprar o mínimo de R$1.200, você não tem o frete. E o frete pro pequenininho, você fala R$60, às vezes é a mão de obra do cara, é o valor de mão de obra. E aí a ideia era atender esses pequenos, a gente viu que começou a dar certo. Por quê? Esses 20% de recompra é do cara que trabalhava numa grande empresa, saiu, montou oficina no fundo de casa dele, ou até ele tem uma empresa de pequeno porte, conserta a máquina,
mas ele precisa de um carvão de R$25. Então ele entra no online, puff. E aí ele começa, uma coisa que eu achei super interessante, ele começa a seguir a loja, tem lá os seguidores, ele fala, poxa, esse cara me atende rápido, quando eu tenho dúvida, eu entro lá, ele me responde. Aí esse cara entrou na internet, achou o site, ligou, viu que a loja existe, entrou no Google, viu que tem foto da loja, pegou o telefone, começou a ligar, viu que é humanizado, mas compra ainda no online, por quê? O frete e tudo mais é mais barato, é muito rápido. E aí começou a aumentar esse índice de recompra dessa turma. Então, o gritante nosso é os mecânicos de pequeno porte compram muito. Depois vem os entusiastas. E aí entusiasta é um negócio interessante, né? Você vê que a grande recompra dos mecânicos, ela começa das 8 às 18. Meio-dia diminui um pouquinho mais. Mas das 8 às 18, alguns horários ali, das 10 às 11h30 tem um pico. E depois um outro pico da 1h30 até as 3 da tarde. Tem um pico grande ali. E depois começa a cair. E os entusiastas depois das 18. Que é o cara que está trabalhando na empresa, chegou em casa, foi pegar a furadeira e falou, poxa, mas eu levei para arrumar, ficou R$200, eu tô vendo que a peça custa 100. Se eu comprar, será que dá certo? E aí aquela enxurrada de pergunta das 8 até as 2 da manhã, ou no sábado ou no domingo. E assim, a partir do momento que você está no online, você se dá o luxo de vender 24 horas por dia, 7 dias na semana, você tem que estar disponível também, né? Então, eu tenho online no meu celular, o pessoal da loja que trabalha comigo tem no celular também. Então, assim, perguntas que demandam de você entrar num catálogo, olhar que peça que é, a gente deixa por horário comercial, que é uma pergunta mais técnica. Pergunta que a gente já sabe de cabeça, isso aqui serve aqui? Serve. Isso aqui é... Pergunta assim, matadora no Mercado Livre. Isso daqui é original? Que todo mundo tem receio. Poxa, eu tenho uma máquina original da Makita, de uma DeWalt, de uma outra marca. Vou colocar uma peça paralela. E tem muito paralelo, né? Bastante. Não existe milagre. Na hora que você vê que todo mundo está vendendo uma peça a 100, de repente aparece alguém vendendo a 70, todo mundo compra do mesmo local, todo mundo não existe paga o mesmo imposto. Né? Sim. Todo mundo tem o DAS ou o imposto para pagar no mês, então não dá para fazer milagre, né? Então, é original? Então, algumas automatizações, sim. É original? É. Como a gente só trabalha com peça original, então o original é direto. E uma coisa que eu acho legal no Mercado Livre, que aí entra a humanização, né? Quando o cara te pergunta e você consegue responder naqueles 20, 30 minutos ali após a pergunta, você pode acompanhar que depois de 5, 6 minutos cai a venda. O cara foi lá e colocou o pedido. Eu estava esperando você responder se realmente se não é. E, como você falou do IA, não ter resposta muito automatizada, né? Muito robotizada. Isso é um negócio que eu vejo assim, afasta, né? É que nem você ter um problema no telefone, ligar no 0800 e começar, digite 1, depois você é o terceiro da fila, cara. Você engana o algoritmo, né? Mas você não engana o cliente. É isso aí. Você engana o algoritmo lá do Mercado Livre, da Shopee, mas você não engana o cliente. E outra, que é ao mesmo tempo que perguntou pra tua loja, perguntou para mais 3 lojistas. Sim, tá esperando. Sim, porque o cara que tá ali, ele entrou para pegar uma peça, geralmente o mecânico, eu vejo que ele pergunta mais, mas o cara que não é mecânico, que ele não conhece, esse cara faz 10, 15 perguntas para lojas diferentes e até 2 ou 3 vezes para você. Porque às vezes você tem um anúncio seu falando de Mercado Livre, né? Você tem um anúncio seu no Full, aí você tem ele no Premium, você tem ele no Clássico. São anúncios diferentes. Aí você tem um anúncio dentro da loja também. Você tem ele no Full, no Clássico, você tem ele no Premium. Então, às vezes, um rotor tem 4 anúncios. E às vezes você tem até mais, porque o cara
de São Paulo entende que o nome do rotor é induzido. Sim. O cara do Sul entende que o nome do rotor é rotor. E aí você tem que criar alguns anúncios com nomes diferentes para fazer aquela cauda longa para atender todas as culturas, porque o Brasil é grande, né? É maravilhoso. Né? O Brasil é enorme para isso. A nomenclatura muda. E às vezes você tem 6 anúncios do mesmo produto. E aí você vê que o cara às vezes te perguntou, ele ficou navegando, ele te fez a mesma pergunta no 6. Então, e quanto mais rápido responde, mais rápido converte. Então, e geralmente de uma linguagem simples, coloquial, sem muita formalidade, né? Que a formalidade às vezes tira um pouco dessa pessoalidade. Sim. Do... E até para deixar claro aqui para o público, né? Eu não sou contra IA responder. Pelo contrário, eu acho que nós estamos num processo de melhoria, que isso vem assim, evoluindo dia a dia, né? Então é importante, acho que tem outros canais que falam sobre isso, né? Vamos treinar a nossa IA, deixar com que ela responda, que ela seja mais humana ali. Então assim, eu não sou contra, pelo contrário, acho que a gente tem boas ferramentas no mercado e vamos treinar ela. Eu acho que existe já algumas legais aí que a gente até indica aqui, mas antes de colocar em prática, antes de dar o play ali e falar, deixa eu trabalhar, vamos treinar ela, vamos fazer com que ela responda humanizada, para aliviar também o lado do empreendedor, do e-commerce. E até o volume. Às vezes é tanta pergunta que você tem que automatizar. Algumas respostas você consegue automatizar, que nem o original, cara, isso para automatizar é tranquilo. Mas às vezes o cliente entra e fala o seguinte, esse rotor, ele serve no martelete DW, não sei o que lá, 25123, tipo 2, em 127 volts? Aí complicou. Aí tem que ser o cara que conhece do assunto e fala assim, peraí, entrar numa visa explodida e falar, cara, essa peça só serve no modelo X. Se você comprar para colocar nesse daí, não vai dar certo, você vai queimar sua ferramenta, entendeu? Então, como a gente trabalha muito forte no nicho de peças, então o IA pra gente ainda a gente apanha um pouco. Mas quando pergunta, é original, que nem broca, você consegue automatizar. Alguns itens menos técnicos você consegue automatizar. Onde é muito técnico, ainda o humano, acho que esse tete a tete é fantástico. É o diferencial. Mas realmente, a hora de atender volume, isso judia demais. Não dá para você atender volume, né? No final do dia é uma pessoa respondendo. Muito bom. Bom, a gente já falou sobre parte de como que foi o início, né, do marketplace. Quais foram os desafios, já falamos de pandemia desde a loja, quando você pegou. E acho que é bacana o público entender um pouco disso também, né, Odair? A questão do caminho, né? Nós temos algumas empresas que começam 100% no digital, isso é normal, e vai ter nessa evolução. Acho que o bacana que a loja física trouxe para você e para Eletrotoyama, que para quem está nos assistindo também, é que se você é lojista físico e quer vender no online, é possível, só que vai tempo de dedicação, sentar ali na cadeira, entender como funciona, fazer esse processo. Foram 2 anos entendendo do produto. Tudo bem que você é engenheiro, então tem uma similaridade ali. Normalmente engenheiro se dá bem em tudo, né? Que vai fazer, mas enfim. E esse caminho que foi feito para chegar. Fora essa parte, né, de responder toda a estrutura, você acha que a estrutura da loja ajudou realmente, até na questão de embalagem, tirar hoje? Como é que você trabalha estruturalmente? Você tem um estoque dedicado para o online? O estoque é um só? Como é que você faz esse despacho? Como é que é essa logística aí? Para quem está nos assistindo entender um pouco. Hoje, olhando para a loja, são 2 estoques, né? Eu tenho loja física, aquele estoque é da loja física, e eu tenho estoque separado para o e-commerce, né? E isso a gente aprendeu apanhando, né? Não, vamos colocar tudo no online, que é tranquilo tal, e começou a criar anúncio. Então eu tenho 3 peças aqui, eu tenho mais 2 peças ali de tal, tem um estoque obsoleto aqui que não sai aqui. Então assim, você começa a vender algumas coisas que depois você não tem estoque para atender. E no final do dia, o que faz você se destacar no e-commerce, pelo menos pra gente que nós entendemos lá, é o seguinte: no final do dia é volume. Né? Volume. E aí, para dar volume,
eu tenho que ter o estoque para entregar. Para eu ter esse estoque para entregar, eu não posso compartilhar ele com a loja. Porque eu não posso falar assim, eu tenho 200 itens aqui desse produto, mas de repente me chegou um cliente, comprou 10, eu tenho 190, mas eu prometi que eu tinha 200 para o e-commerce, a hora que eu vou ver eu não tenho. Aí, hoje, o nosso faturamento, grosso do faturamento gritante é full. Aí você prometeu que ia enviar 200 para o full, você só tem 190, você não consegue ratificar a nota, aí começa, aí vira como diz o pessoal, um balaio de gato, que você não sabe para onde correr e você começa a perder performance. Então, por mais que o pessoal fale assim, não, o online é tranquilo, os custos são menores, que você não precisa ter gente para isso, para aquilo. Eu também achava isso lá no começo. A quantidade de pessoas para o nível de faturamento comparado com uma loja física é menor. Quantidade de pessoas. Mas o trabalho é tão grande quanto. Você tem, ou mais. Você tem que ter a pessoa que embala o produto, ou você tem que ter o fornecedor que já te entrega embalado. Você tem que ter a pessoa que olha a quantidade que você vai entregar, e aí você começa a contar com o estoque do fornecedor também, né? Porque uma coisa é você ter uma loja física que você precisa comprar 5 peças para você deixar no seu estoque. Outra coisa é você mandar um pedido de 500 peças para o fornecedor e falar assim, rapaz, mas eu só tinha 200. E onde você arruma essas outras 300? E ainda mais no meu caso, que a gente fala de peça técnica. Eu não é que nem um copo que eu vendo, que se eu não tiver o copo da marca X, eu coloco um copo da marca Y, tudo são 300 ml e tá tudo certo. Não. A peça para aquele tipo de produto. Faltou, eu não tenho para onde correr. Só tenho aquela peça. Então, assim, até a previsibilidade para o fornecedor também tem que ter. Então, hoje eu tenho alguns acordos com alguns fornecedores que falam o seguinte, esse tipo de peça eu sempre vou pedir 500 por mês. Poxa, mas sempre? Sempre. E se eu vejo que o volume começa a diminuir, eu aciono ele. E se eu vejo que vai começar a aumentar, eu aciono ele. Isso não tem na loja física. Na loja física, o cara entra para comprar peça, você sempre vai ter um estoque de 5, 6, então isso não é novidade. O cara entra para comprar uma parafusadeira, se você não tem dessa marca, você tem da outra. Então, é muito mais simples a operação. Mas a hora que você vai por e-commerce, aí não, você tem que ter estoque. Essa história de se fala, não, isso daqui eu trabalho com o meu estoque do fornecedor e tal. Mas se o fornecedor não entregar agora, entrega daqui 1 semana. 1 semana você com anúncio pausado no Mercado Livre, seu anúncio já foi para a 2ª, 3ª, 4ª página já, quando você voltar. E aí aquele produto que vendia às vezes 500 por mês, a hora que você vai vender, você fala, por que está vendendo 50? Porque já perdeu a relevância. Então, tem que ter estoque. Tem que ter estoque. Isso é muito importante. Não tem para onde correr, né? Tem que ter estoque. Uma coisa que a gente às vezes não se preocupava e agora a gente se preocupa mais, qualidade de embalagem, dimensão de embalagem, né? Que as atualizações novas, acho que estamos falando que de 1 mês, 1 mês e meio, acho que nem isso, né? Acho que nem 1 mês. Então assim, poxa, a caixa que eu mandava, ela tinha 11, mas lá estava descrito que tinha 10. Aí o cara levanta a mão e fala, cara, vou te penalizar aqui. Você pode colocar 11 ou 12, mas não menor, né? Peso. Poxa, você me manda 500 peças, você colocou lá que ela pesa 250 gramas, e não é 265,3. Poxa, cara, mas são 13 gramas, vezes 500. Vezes do volume, né? E aí, assim, e estamos falando só de Mercado Livre, né? Então tem outras plataformas aí, e aí vai virando um monstro, e assim, a qualidade do recebimento, a gente sabe que o Brasil é muito grande, então nós vendíamos peça em São Paulo e algumas coisas no estado de São Paulo. Hoje eu tenho cliente em Manaus. Hoje eu tenho cliente no Rio Grande do Sul. E eu não posso usar a embalagem que eu usava na loja para entregar na mão do cliente no meu balcão para o cara que vai para Manaus. Passar por o cara que coleta na loja, o cara que descarrega no full, o cara que separa no full, o cara põe dentro do avião para ir para Manaus, aí o cara vai para uma outra transportadora,
que às vezes vai para o cara que é Uber, que terceiriza com o Mercado Livre e tal, que vai entregar essa peça na mão do cliente. Ela vai apanhar um pouquinho mais. Se não tiver bem embalado, e estamos falando de uma peça técnica, às vezes tem peças que são frágeis. Se você não tiver uma boa embalagem, o negócio não acontece. Que é um custo que na loja física você não tem. Você não tem custo de embalagem na loja física. Você recebeu uma peça naquela caixinha frágil do seu parceiro, do seu fornecedor, você vai entregar aquilo na mão do seu cliente. Agora, para mandar para fora, eu tenho que ter a embalagem da embalagem, né? Então, assim, é outro cenário. Um ponto bem importante, né, que a gente até gostaria de trazer e falar, principalmente olhando para Marketplace hoje, que é os seus principais canais de venda, né? A gente tinha muita questão do frete grátis. O frete grátis acabou? Eu acho que ele não acabou. Eu acho que o game mudou, né? Eu acho que o dinheiro mudou de estão disponibilizando, mas em lugares diferentes, né? Então veio o Mercado Livre, criou essa hegemonia, digamos assim, do frete grátis. Tem frete grátis. Não existe almoço grátis, alguém tá pagando a conta ali, né? Aí veio acho que a Amazon apertando muito eles com o Prime. Hoje eu conheço várias pessoas que não compravam, hoje eu já conheço várias que tem o Prime, que usa a Amazon, porque não, mas eu pago o Prime lá, eu tenho frete grátis, entrega rápido também. E aí tem outros chegando, né? Shopee, muito forte, Temu, Shein, enfim. Como que você enxerga essa questão dessa mudança do game, né? Que eu vejo uma mudança de game do frete, e não que ele acabou, mas mudou o game. Aquele negócio do frete grátis, eu como consumidor sempre achava bacana. Frete grátis, né? Aí a hora que você tá do lado do fornecedor, você fala assim, cara, não é grátis para ninguém. Não tem nada de grátis, né? O prato tá pronto na mesa, alguém teve que plantar, alguém teve que gastar o diesel para colocar o arroz, alguém teve que pagar a cozinheira, alguém teve que pagar o cara que fez o prato, o garfo e tal. No e-commerce não é diferente. Então, assim, o Mercado Livre está trabalhando para se adequar aos grandes que estão chegando, né? Você pega uma Shopee, uma baita de uma chinesa que está aí, enorme. Falando em chinesa, o TikTok está... e-commerce, os caras estão crescendo exponencialmente, né? A Amazon, eu lembro que até 8, 10 meses, vamos colocar um ano atrás, eu não fazia compra pela Amazon. Mas eu tenho uma irmã que mora fora do país, nem no mercado ela vai. A Amazon entrega a compra dela na casa dela, nos Estados Unidos. Você fala, poxa, e aí esse cara vem pro Brasil com uma visão diferente de mundo, que a gente não tem lá. E aí o Mercado Livre tem que se readequar, né? Então, assim, o frete, ele judia um pouco porque ele tira da margem, né? Até a questão do frete grátis, que se não me fala em memória, acho que R$79, R$78,90, alguma coisa assim. Eu já fazia as contas inserindo frete dentro do custo. E aí quando o Mercado Livre veio, abaixo dos R$79, é frete grátis para todo mundo, fica tranquilo, ele deixou a gente brincar durante aí 2, 3 meses, campanha e tal. Você vendia e falou, poxa, que bacana, cara. O produto abaixo de R$79 disparou a venda. Venda que você não tinha, porque o cara ia comprar e falar, vou comprar um produto de R$35 e vou pagar mais 20 de frete. Já não é mais R$35, R$55. Aí começava, mas se o frete for grátis, mas aí é 90. Então, o cara parou de ficar pesquisando e tomar essa decisão. Começou a comprar. E de repente, de uma sexta para uma segunda, o pessoal falou, a partir de segunda-feira vai começar a cobrar. Poxa, legal. Pegou todo mundo de calça curta, ninguém estava preparado, né? Até em algumas reuniões nossas, foi um desabafo meu. Eu falei, poxa, eu tinha uma margem de lucro X, o negócio despencou para Y, e assim, readequar custo, né? Readequar custo. O almoço continua não sendo grátis, né? Então tem que readequar custo. Para o cliente, eu achei que foi muito bom. E assim, nós ficamos preocupados com concorrências, né?
Mas é importante entrar uma Temu, um TikTok, uma Amazon, porque eu, como consumidor, eu quero que tenha mais e-commerce para a gente poder optar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E o lojista vai ter que se adaptar. É o jogo, né? Foi assim quando entrou a Uber, o taxista, Sim. né? E foi assim quando entrou o e-commerce com o lojista, né? Então, hoje, o cara, lojista físico, que não entrar no e-commerce, ele vai continuar vendendo? Vai. Mas não nos níveis que vendiam há 10, 20 anos atrás. É outro movimento. Então, essa parte do frete é uma adaptação. É uma adaptação. A gente tem que se adequar com a margem menor. De algum lado, você tem que tentar reduzir custo, né? Porque são trocas de moeda, né? Então, e lembrar que nós estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil. Então, não é fácil ser empreendedor no Brasil. E aí, aonde que está o ganho? Muitas vezes o ganho não está nem... A gente fala de frete, mas às vezes o ganho está no tributário. Uhum. Eu lembro que há 2 anos atrás eu era Simples Nacional. E aí eu comecei a analisar, falei, poxa, mas eu pagava um DAS de 10, no outro mês veio um de 15... Depois veio um de 20, depois veio um de 30, depois veio um de 50. O negócio começa a escalonar vendas, ao mesmo tempo que você fica feliz, você fica triste, né? Assim, poxa, vendi. Nossa, o DAS aumentou. Aí você fala, daqui a... E assim, o grande sócio que você tem é o governo, começa a ganhar mais do que você que está o dia inteiro ali na labuta trabalhando. De repente alguém falou assim, vai pro lucro real. Eu falei assim, cara, como lucro real, cara? Não sou desse tamanho. Eu falei, peraí. Você tá pagando um monte de imposto em cima de despesa e tal. Aí você começa a fazer compra e fala a verdade. Então, assim, às vezes a gente fica se apegando no frete, mas tem tanta coisa por detrás disso que fala assim, poxa, hoje eu tinha o frete que o cliente pagava e hoje eu tô pagando R$9 de frete e o cliente tá pagando 6, né? Que era o de graça. Mas esse 9 que eu tô pagando aqui, como que ele tá entrando na minha empresa? Ele está entrando como despesa, e aí, aonde que eu abato isso? O cara que é do Simples Nacional, isso virou despesa pura. Ele não tem para onde correr. O cara que está no presumido, o cara que está no lucro real, ele fala, opa, isso aqui é despesa. Despesa descontou do lucro, diminui meu imposto. Então, é o jogo. E agora vem pela frente aí IBS, CBS, não dá nem para saber o que vai vir aí, né? É uma incerteza. Mas é um cenário que vai mudando, e aí é uma coisa, né, João Júnior, que a gente tem que ficar muito atento, que é o que a gente falou no começo. É tudo muito rápido. Não é que nem uma loja física que o cara fala assim, mudou, o fornecedor fala assim, aquele frete que você pagava 2% da nota, agora é 3%. Cara, você vai colocar um pedido daqui a um mês, ainda vai chegar, dá tempo de você analisar e tudo mais. No e-commerce não, o cara chega na sexta e fala para você que segunda tá diferente. Se sua margem tá estrangulada ali, você tá ganhando R$1,50 na mercadoria, o cara começou a te cobrar R$3 de frete, você já tá pagando em 50 para vender. Qual que é a estratégia? Não dá tempo de você sentar e falar assim, peraí, eu vou ver mês que vem, eu tenho minha agenda. Não, cara, é agora. E às vezes é no sábado, às vezes é no domingo, às vezes é no dia. Então, assim, essa velocidade é muito diferente, né? E assim, eu vejo o pessoal às vezes reclamando do cara da plataforma. Poxa, mas o Mercado Livre, mas a Shopee, poxa. Cobra muito. Mas, cara, você entra num marketplace que te dá uma visibilidade de milhões de pessoas por dia, que às vezes você tinha 10 pessoas, 20 pessoas passando na frente da tua loja, cara. Então agora você tá com 2, 3 milhões às vezes passando ali. Bônus, né? Não olha o bônus ali da operação, né? É o play, é o jogo. Quanto que esse cara não investe em marketing, quanto que ele não investe, né? Bacana. Eu acho que é importante a gente falar um pouco dessas nuances, porque quem tá nos assistindo lá tem essas mesmas dores, né? Então a gente acabou falando até um pouco de tributário, falando de logística não tem como, né? Já cai no tributário. A gente tá falando de custo. Então, para você que tá nos assistindo aí, o Dair deixou bem claro, tá? Custo.
Se você não souber fazer conta, vá atrás de alguém, um bom contador, que também é difícil de achar hoje, né? Hoje Contador é que difícil. entenda de lucro real. Normalmente o contador fala, abre o CNPJ, né? Uma conversa que a gente sempre traz aqui. Contador que entenda, né, João, da área do lucro real, para você se adequar, até porque ano que vem já começou a mudar esse ano, e ano que vem vai realmente bater o martelo. Sim. E pra gente... colocar um espaço ali no meio, a lei não é só o contador que entenda o lucro real, mas que entenda a movimentação do e-commerce. Sim. Ah, sim, de e-commerce também, online. Sim. E aí tem um outro detalhe ali dentro ali, que eu acho que o Oder ele vai me entender perfeitamente. Não é só a questão do contador. Poxa, e a conciliação das vendas dos marketplaces? Isso é um outro detalhe que, às vezes, eu como executivo, às vezes eu olho e pergunto para vários clientes, né? Uma pergunta simples a gente traz, né? Você recebe tudo que você vende? E aí o pessoal para e às vezes dá aquela travada e fala, não, eu recebo, mas no detalhe, porque isso é até um ponto de atenção. Fiquem atentos, muito atentos ao que é cobrado dentro da venda de vocês, ao extrato dessa venda, no detalhe, qual que é o percentual que está sendo cobrado, qual que é o frete, foi descontado correto, você fez essa conta, o dinheiro foi liberado correto lá. Eu acho que isso é muito importante, porque dentro de uma fatia de milhões de vendedores ali, será que está sendo pago? Já encontramos, não vou falar o canal, mas já encontramos diferenças assim absurdas dentro dos marketplaces na hora do repasse. Já, e é algo assim que eu já tive algumas surpresas também. Hoje nós usamos algumas ferramentas de conciliação. Às vezes aquele frete que você cadastrou o anúncio, falou assim, não, como você é prêmio, ultra, mestra magra, master, não sei o que lá, seu frete vai ser de 12%. Legal. Depende do dia para noite, tá 14%. Depende, tá 17%. Só que você às vezes tem lá 200, 300, 400 anúncios, esquece, na mão você não vai acompanhar. E aí você olha e fala, mas por que você só vai descobrir a hora que a margem de lucro abaixa. Você fala, mas por que tá abaixando? E como que você entra em 300, 400 anúncios para ver qual que é o anúncio que tá te dando demérito? E não só isso, né? Devoluções. Devolução, tinha um amigo que falava assim, o que quebra o cara do online é devolução. E se ele não souber fazer a gestão da devolução? Hoje, eu tenho uma pessoa na loja que cuida de devolução. Essa pessoa consegue resgatar, e estamos falando só do Mercado Livre, consegue resgatar quase 1,5% do faturamento geral do Mercado Livre só em custo de devolução, que ela consegue contestar e provar para o Mercado Livre que aquela devolução ou foi por um erro do cliente, ou foi pela transportadora, ou foi porque o anúncio tá lá descrito porque assim, lembrar que a gente é brasileiro, a gente tem preguiça de ler, né? Não leio. Às vezes você escreve lá no título, ó, essa peça serve para a máquina tal. O cara olha e fala assim, rapaz, mas na foto é igualzinha a minha, eu vou comprar, acho que vai dar certo. Aí ele testa assim, rapaz, não é o que eu comprei. E quando ele fala pro robozinho do Mercado Livre, não é o que eu comprei, o cara tá defendendo o consumidor. Sim. Que hoje o consumidor tem direito, tá certo, tem que defender, mas espera aí. Mas não é o que ele comprou ou não é o que ele quis comprar? O cara leu ou o cara não leu? A hora que você vê, você fala assim, não, cara, mas isso aqui, ó, tá vendo que tá no título lá? Serve para máquina tipo 3. A sua não é tipo 3, você mandou a foto, sua é tipo 1. Ah, verdade. Só que nisso o robozinho já te deu 35% do frete de volta, mas não sei o que, mas não sei o que. A hora que você vê, deu R$70. Se você não tiver alguém cuidando disso daí, é dinheiro que vai pro ralo. E o problema desse dinheiro que vai embora, esse dinheiro não é custo, ele sai do teu lucro. E o que acontece? Quando a gente fala assim, poxa, mas numa loja que nem a nossa, que é um médio porte, uma pessoa consegue recuperar de 1 a 1,5% do faturamento, mas é 1,5%. Cara, às vezes no online você trabalha para ter lucro líquido de 5%. Então você está falando que às vezes 25% você está deixando correr pelo ralo. Uhum. E aí é onde o pessoal tem que estar realmente muito atento.
frete, devolução, né? E outra coisa, devolução de mercadoria. Mercadoria chegou, tá danificada? Cara, levanta a mão. E às vezes o pessoal recebe a compra de volta ali. Eu já fui visitar alguns parceiros de e-commerce para entender como é que é. O cara tem um pulo ali e fala, isso aqui eu vejo uma vez por semana. Eu falei, não, cara, isso aqui você tem que ver todo dia. Porque se você vê uma vez por semana, você vai contestar, já passou teu prazo. E às vezes o cara... E já aconteceu na loja, vendeu um rotor, o cara devolveu um rotor usado. Outra coisa, lembrar que a gente está no Brasil, né? Sim. Então, você vendeu uma peça nova, zero, e chegou lá uma peça usada. O cliente às vezes comprou, colocou a peça nova na máquina dele, devolveu a usada, e você não falou nada, você perdeu a sua peça e você pagou frete de volta. Então, assim, é uma operação e uma loja como qualquer outra. Você tem que cuidar de custo, você tem que estar atento na devolução, você tem que estar atento no relacionamento com o seu e-commerce, né? De falar para o seu e-commerce, opa, tá errado isso daqui. Cadê? E até corrigir, né? Porque o e-commerce é uma plataforma, que nem no meu caso, ele não é um vendedor de peça, ele não sabe que produto que eu vendo. Então, se eu não falar para ele não levantar a mão, eu começo a pagar o custo e... Prerrogativa do cliente, falar comprei errado. Isso. Você não se atentar, né? E às vezes o cara fala, mas é ruim, não dá lucro. Não é que não dá lucro, amigão, você que não tá acompanhando, você tem que acompanhar, você vê trabalhar. Daí, pegando um pouco desse gancho pra gente partir pro final do nosso bate-papo, você falou um pouco dos gaps, né, para quem tá começando, parte de conhecimento, né? Hoje, é claro, você já tem uma operação, né, da loja física e a operação do online. Nessa operação do online você tem um time ali, né? Tem com certeza, todo mundo tem um braço direito ali que faz esse acompanhamento e tudo mais, mas o time que faz ali o pick and pack, despacho, todo esse cuidado que você já falou que tem ali. Como é que você lida com a questão do conhecimento, né? A gente sabe assim, que toda vez que a gente, como empresário, a gente é tudo, né? A gente é CTO, CEO, isso é tudo, né? Produto em desenvolvimento, tudo, né? Você montador de prateleira. Montador de prateleira. Ninguém vê, né? Ninguém conta isso. É isso aí. Mas olhando para esse cenário, e até mesmo do colaborador, quando você contrata uma pessoa, ela vai ter uma limitação de conhecimento, por mais que ela seja, né? O dono normalmente é generalista, ele sabe um pouco de tudo para poder cobrar ali. Mas o colaborador, quando você contrata alguém, principalmente falando do online, é difícil você contratar alguém que tem um conhecimento vasto em Mercado Livre, Shopee, Shein, Magalu, Amazon e tudo mais. Fora isso, essa pessoa tem que ter um conhecimento de cadastro de produto, SEO de produto, foto, se a foto tá bem feita, não tá, e a parte do Ads também, que é você colocar dinheiro na plataforma, porque hoje se você não tiver, e gestão de full também, cara, como é que eu faço esse gerenciamento do full, o que vai sair, o que o mercado tá projetando de venda, não? Então, como é que você supre essa demanda hoje? Você conta com algum parceiro para conseguir fazer isso? Como é que você faz essa questão de conhecimento para vocês hoje na Goiânia? Eu separaria em duas fases o conhecimento. Uma coisa é o conhecimento do produto, né? Saber o que você está vendendo. Porque às vezes o pessoal acha que vendendo no e-commerce, qualquer coisa que você põe lá, você vende, né? Vou vender meia. Legal. Vai lá, correr com uma Dunlop. É tranquilo. O cara é fabricante. Legal. Então, assim, não adianta entrar de gaiato na história. Sim. Você tem que saber o que você vende, conhecer e até no nosso ramo que é técnico, né? Saber tecnicamente. E outra coisa é plataforma, né? Bom, plataforma, a gente conta com alguns parceiros, vocês são um dos nossos parceiros, então assim, Ads. Eu lembro que uma vez me ligou um consultor do Mercado Livre falando que ia fazer uma consultoria sobre Ads, né, do próprio Mercado Livre. E aí, falando do Ads, ele falou do ACOS. Você tem um ACOS de 3%, cara. Fantástico. Como que você fez isso? Falei, cara, boa pergunta. Eu entrei e apertei meia dúzia de botão, tentei desfazer, não consegui, ficou esse negócio aí. Eu falei, poxa, mas ele falou, todo mundo faz 4, 5, 6, você tá com 3, como que você fez? Então, e aí foi quando a gente até começou a nossa conversa lá, poxa, eu precisava de alguém que conheça tal, porque muda demais. Eu sou o cara que entende da furadeira, da porca, parafuso, arruela. Se o ACOS tá 3, tá 4, tá 5, tá 6, tá bom, tá ruim, eu preciso de um parceiro que fala pra mim, 4 é pior do que 3, mas no cenário que você tá,
tá indo bem. Porque o lucro tá dando isso daqui, você tá tendo uma margem. Então, assim, alguns conhecimentos do online, você tem que ter gente que é, como diz, cada macaco no teu galho, né? Sim. Então, você tem que ter quem tá o dia inteiro trabalhando ali. Eu não consigo ter expertise no online que vocês têm, vocês vivem disso. Assim como, por outro lado, quando a gente veio conversar, eu lembro que o Vinícius até falou assim, pode deixar que eu vou fazer o anúncio dessa peça. Eu falei, não, para. Essa peça em que parafusadeira põe? É verdade. Que tipo? É verdade. Bateria de 12, de 20, de 14? É bateria de lítio, Opa, pera aí. Falei, então, é parte técnica, essa parte é minha. Agora, a parte se o patrocínio vai fazer ou não, se o Eds tem que colocar mais dinheiro, menos dinheiro, os indicadores de ACOS tá bom, que campanha que eu crio, que campanha que eu não crio, cara, isso daí é com vocês. Eu preciso do direcionamento de vocês. A parte técnica, se esse produto vai para parafusadeira XPTO, para YX, deixa que é comigo. Então, assim, são conhecimentos distintos, né? E dentro de casa, eu treino muito o pessoal na parte técnica, né? Técnica. Porque também não adianta querer treinar o pessoal no online. Claro que o pessoal, a parte de full, principalmente voltado para estoque, isso a gente se antena muito. A gente faz de tudo, principalmente aqueles produtos estrela, os caras de classe A, né, que a gente vê o classe A, ali a gente faz de tudo para não faltar, deixar sempre pulmão de estoque. Legal. Às vezes o pessoal fala, pô, mas estoque é custo. Esse é custo, mas no caso do e-commerce é até investimento, porque você está investindo na tua marca ali para não deixar cair. Tem que ter. E treinar tecnicamente, né? Isso daí não existe segredo, é pegar na mão. Você não acha gente formada no mercado, então você tem que pegar alguém, treinar, conversar, explicar. Vai fazer erro? Vai. Até hoje tem hora que eu entro e falo assim, por que esse anúncio tá pausado? E eu comprei estoque. Ah, esqueci de vincular. Pô, não pode esquecer de vincular. Nossa, ou tal coisa eu não fiz. Então, assim, acontece. Então, isso daí é algo que a gente tem que estar em cima todo dia. E ninguém faz nada sozinho, né? Você tem que trazer gente que queira fazer acontecer contigo. E parceiros, né? Parceiros, que nem... É o negócio que eu tava comentando com o João. Eu quero me aventurar agora Shopee, sei lá, Magalu, TikTok, Amazon. Beleza. Quem vai fazer o cadastro? Como que é a regra do jogo lá? É igual ao do jogo daqui? Não é? Tá, vou me aventurar? Eu lembro que quando entrei sozinho no Mercado Livre que eu fui me aventurar, eu mais perdi dinheiro do que... Porque assim, porque faz parte, se você não conhece o negócio, é novidade, assim, poxa, eu peguei um produto que vendeu bem, vou comprar 100 dele que vai vender. De repente era sazonal, parou a venda, não era um produto do negócio. Então, você tem que ter parceiro. É muito dinâmico, não tem como você trabalhar sozinho num e-commerce desse. E se você vai montar, vai para outro e-commerce, a plataforma é diferente. Não é a mesma coisa. Aquilo que você está acostumado nisso daqui não é lá. Por mais que os caras estão ficando meio similares, porque a briga está ficando igual, é diferente a taxa, é diferente o tempo de resposta, é diferente o jeito que você responde, é diferente o público. O público que compra tecnicamente no Mercado Livre não é o mesmo público do Shopee, não tem nada a ver. O cara que compra blusinha no Mercado Livre é o mesmo cara do Shopee, isso eu concordo. Mas o cara que entra no Mercado Livre para comprar peça não é o mesmo cara do Shopee. É diferente. Talvez seja o mesmo cara da Amazon há 6 meses para frente, não sei. Mas o cara que está no Mercado Livre para esse tipo de negócio, que é do meu ramo técnico, é um cara mais técnico. Você vê que as perguntas são diferentes, são mais técnicas. Então, assim, e no final do dia, cada plataforma tem o seu jeitão e não adianta falar que você vai ser bom em tudo. Se não tiver parceiro que conheça aquela plataforma, que conheça a outra, que conheça essa, você não vai conseguir evoluir, não tem como. Show de bola. Então é importante para vocês que estão nos assistindo aí e às vezes está com a operação do pescoço, né, gargalado, sei lá, tá vendendo seus 200, 300 mil e
e não consegue escalar, né? Porque muitas vezes você não quer, né? Porque muitas vezes está tentando fazer tudo e a gente sabe que quem faz tudo não faz Não nada. dá ali, para né? fazer Não dá pra sozinho, fazer não tudo tem como. sozinho. Não Então, tem como. a ideia é você ter parceiros de qualidade, né? Para poder estar fazendo isso em conjunto. No caso do Odair da Eletro Toyama, trabalha aqui conosco com a Eficaz, né, João? Na parte da Eficaz Seller. E a gente tem um trabalho bacana aí, estamos evoluindo, graças a Deus, com tudo que vem acontecendo no mercado aí também, né? Aí entra a questão de conhecimento do parceiro, a gente fala que é a 4 mãos, né? O parceiro com conhecimento do produto, técnico, e a gente com o conhecimento da plataforma fazendo isso acontecer. E Odair, qual que, né? Você já falou um pouco do futuro, né? Você quer ir para outros marketplaces. Para a gente fazer essa parte final aqui, qual que é o projeto seu, né? Fazendo um fechamento, qual que é um projeto para a Eletro Toyama aí, né? Você tem a loja física, mais a assistência, né? Até para o público que nos assiste saber um pouquinho mais, né? Fala um pouquinho da loja, onde vocês estão hoje, né? O endereço aqui para quem quiser fazer contato ou tiver alguma demanda. E o que você planeja para o futuro, né? Olha, né? Outros marketplaces de faturamento, talvez expandir. O que você pensa um pouco mais sobre isso? Até falando da loja, né? É uma loja de quase 60 anos, está na mesma rua quase 60 anos. Isso é uma novidade para Marília. Geralmente a gente vai pulando o centro. A gente fica aqui na Nelson Spillman, Legal. Né? Avenida Nelson Spillman, número 250. Nós somos muito fortes em assistência técnica. A loja começou, a gente fala de loja, mas até 5, 6 anos atrás era conhecido como assistência técnica, né? Então hoje é difícil falar uma marca que nós não somos autorizados em assistência técnica, né? Até algumas marcas que às vezes nem Marília tem, o pessoal fala assim, poxa, eu precisava eles ligam para o representante e falam assim, ó, tô com uma marca X aqui em São Paulo, tô querendo expandir para o interior. Tem alguém que vocês recomendam? Todo mundo fala assim, vai lá na Eletro Toyama, que o pessoal lá, tem os mecânicos que conhecem e tal, são desenrolados, eles fazem e tal. Isso é bom. Né? O forte nosso são as grandes marcas, né? Makita, Wonder, a DWT, a DeWalt, Stanley, né? Legal. Que são até os produtos acho que vendem mais aqui na região. Mais conhecidos. Né? Nós temos os players concorrentes aqui que são fortes nesses produtos de venda, né? Não são assistência técnica, então usam muito a nossa assistência técnica. E assim, a assistência técnica é um nicho que não tem como sair. Por quê? Nós conhecemos de peça devido à assistência técnica. Então a gente consegue dar um atendimento ao cliente tanto na loja quanto no e-commerce, porque nós conhecemos do produto a fundo mesmo, que a gente desmonta, né, no detalhe, fala isso daqui serve, isso aqui não serve. Então assistência técnica tem que continuar. A loja física, por mais que às vezes o pessoal fala, poxa, mas loja física, tá tudo no online, vale a pena. Tem que ter, porque você dá assistência, você tem um produto, você pegar o produto na mão, isso a loja física força você a fazer. Então isso é bacana. E expansão para e-commerce, a ideia é expandir em novos parceiros, né, novas plataformas, e a ideia é começar a agregar produtos, né? Hoje nós estamos muito bem em peças, né? A Toyama nos últimos 4 anos, nós estamos no 3º ano consecutivo recebendo o troféu da reconhecimento da DeWalt como assistência técnica 5 estrelas, né? Pra vocês terem noção da grandiosidade que isso é pra gente aqui no interior, nós estamos falando de uma DeWalt que tem quase 2.500 assistência técnicas ativas no Brasil. Meu Deus. E os caras que são 5 estrelas estão no hall de 50 assistência técnicas. Nós somos uma das 50 no Brasil, no mês de 2.500. E é o 3º ano que a gente ganha o prêmio, né? Nós recebemos agora referente a 2025 recebemos referente a 2024 e recebemos referente a 2023. Então assim, a gente está no 3º ano consecutivo, quer dizer que, e uma coisa importante, isso é sobre a avaliação dos clientes. Então eles avaliam volume de peças compradas, avaliação do cliente, se o cliente foi bem atendido ou não, e se a assistência técnica foi efetiva ou não. Então isso é bacana.
É o terceiro ano que a gente é reconhecido como 5 estrelas. E é o segundo ano que a gente recebe também uma plaquinha da Makita como empresa que mais cresceu em vendas de peças no interior de São Paulo. Isso é legal também. Caramba. Então, assim, era uma loja que não era tão representativa para a Makita. Por mais que a gente é o número, no cadastro dele, número 512. Então, assim, são 1.000 e poucas assistências técnicas, a gente já faz um tempo que está com eles, mas o crescimento foi alto. Então, assim, a ideia agora é crescer um pouco mais nas outras plataformas e buscar novos nichos de produto também. A gente tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar. Porque não adianta viver só num segmento. Que nem hoje nós estamos num segmento de peça. Legal. Hoje é muito bom porque o segmento de peça, muita gente ainda conserta. Mas já faz um tempo que na loja física a gente vem percebendo que o pessoal está começando a preferir comprar um novo do que consertar. Nós tínhamos furadeira que você vendia R$700, R$1.000. Hoje você vende uma furadeira 500, 400. Para arrumar ficava 200. Continua ficando 200, mas começa a chegar perto do preço. O cara fala, poxa, conserto ou compro uma nova com 12 meses de garantia, no caso de uma Delt, 3 anos de garantia, ou compro uma nova? E lembrar que a gente segue um pouco dos gringos também, né? Se for nos Estados Unidos hoje, eu duvido que você ache uma assistência técnica que nem a nossa para consertar a furadeira parafusadeira. Com certeza. Não existe. Então, assim, é um segmento que eu não sei se a longo prazo acaba ou se a longo prazo ele diminui. Então, quais são os próximos segmentos, né? Aonde que a gente tem que atuar? Então, não adianta só você também estudar e ser bom naquilo que você é ali, a peça, assistência técnica, ok, mas o que está acontecendo em volta que eu posso trazer? O antigo sapateiro, né? Que não tem mais, sapateiro morreu. É isso aí, você fala assim, poxa, mas por que tinha um sapateiro? O sapato era R$400. Item de luxo. Item de luxo. Hoje o mesmo sapato de 400 é vendido a 200 no online, né? No online, veio para baixar, ou menos, né? Você entra hoje no Shopee, você compra um sapato por R$30, R$35. Acha. Não sei a qualidade, mas é o que tá ali. Então vai acabando alguns segmentos. Então a gente tem que ficar atento porque isso muda muito, né? Muda muito, então... Então, quem tiver uma máquina aí, um problema, Makita, DeWalt, enfim. Wonder aí afora. Aí que tipo de máquina? Furadeira, parafusadeira. Furadeira, parafusadeira, compactador, esmerilhadeira, e aí vai azeira e aí afora. Furador de concreto, tudo. Tudo. Hoje, vou falar para você, é difícil você pegar uma marca que a gente não é autorizado, né? Atendimento em garantia. Então para comprar ou manutenção. Ou locação manutenção. Temos locação também. Não é um segmento que a gente atua muito. Atuamos com alguns clientes pontuais, que são já de longa data da loja, que isso é um negócio interessante também, né? Locação é fantástico e dá muito dinheiro. É bacana a locação. Só que é uma outra empresa. Não tem nada a ver com e-commerce, não tem nada a ver com uma loja física, não tem nada a ver com uma assistência técnica. É outro negócio. Legal. Aí você precisa ter gente dedicada para aquilo, gente visitando o cliente para aquilo, mecânico dedicado para aquilo, porque uma máquina de locação quebra, e a hora que você locou uma máquina, se quebrou, troca. você não, fica tranquilo que semana que vem eu tô te entregando ela. Não, amigão, tô quebrando aqui, eu preciso agora. Então você tem que ter estoque, e aí entra o estoque de novo. Então, assim, é outro negócio. Então, Legal. nós trabalhamos com poucos clientes. É um segmento que a gente tem vontade de crescer? Mas tem que ter dedicação para aquilo. É outro negócio. Né? Nós temos também a gente até brinca de loja ambulante, né? Nós temos um carro que fica rodando a cidade, pega máquina, traz máquina, e é uma loja. Então, às vezes o pessoal para, que você está precisando de esmerilhadeira, abre lá o carro, então é um outro negócio também, que é como se fosse um online offline, né? O cara tá na obra, ele precisa de um martelete, mas ele não tem um tempo de parar 1 hora e meia para ir comprar, ele não consegue comprar no online, porque chega só no outro dia ou daqui 3 dias. Entendi. E às vezes você tá ali na porta e fala assim, eu tenho aqui. Então é o cara que vai entregando ferramenta. Então a gente tem isso daí também. Legal. Muito bom. São vários segmentos.
mas cada um tem a sua dedicação, especificidade, é diferente. Não adianta querer colocar tudo no mesmo bolo, não, que o negócio não roda. Show de bola. Tem bastante conversa. A gente vai encerrando por aqui, mas antes da gente finalizar, se você quiser deixar uma mensagem, né, para quem está começando a empreender no online, né? Vamos pegar aí, seja quem não tem loja física ou tem, né? Que mensagem que você deixaria para essa pessoa que quer, né? Esse pessoal aí, a gente sabe que o brasileiro é muito empreendedor, que quer começar, ou que tem a loja física que está iniciando. O que você deixaria de mensagem para esse pessoal aí? Cara, pode falar aqui na câmera. Bom, primeira coisa, entender o que é o negócio. Não é algo que vou pegar um produto X e vou colocar. Você tem que entender daquele produto. Não entrar de alegre. Eu acho que eu tenho amigos que falam assim, não, isso daqui o cara vende muito, né? E o cara vende muito porque ele é especialista. Então, calma lá. Então, entenda do seu negócio. Dedicação. Não é porque é online que você fala, tranquilo, eu não tenho cliente na minha porta e tudo mais. Não, você vai ter o cara te perguntando. E se você não tiver respondendo, você vai ter um problema de ranqueamento e você não decola, tá? E começar, fuçar, se jogar. É um trabalho como qualquer um outro, tão difícil quanto. Tem que se dedicar, né? Eu tenho um amigo que fala assim, antes tarde do que mais tarde. Se não começou, começa. O melhor dia para começar é hoje, é agora. Então assim, começa. Não tem segredo. Trabalho, tempo e dedicação. Se tiver essas 3 coisas, o negócio acontece. Excelente. Bem gente, simples. Fizemos esse bate-papo aqui com o Odair, né? E foi muito bom te receber, conhecer um pouco mais da tua história, né? A gente já tem um relacionamento aqui já há um bom tempo. E bacana poder entender um pouco mais do cenário, né? Essa trajetória que você teve aí também. Para quem assiste, às vezes olha o Odair hoje e fala, é fácil, né? Foi fácil, mas não calçou os seus sapatos aí, não sabe o que você passou. E é bacana pra gente ver que é uma loja tradicional em Marília, Eletro Toyama. Você assumir a direção, acho que foi um respiro, até mesmo para quem é de Marília, porque, poxa, imagina se essa loja fecha aqui, a gente perde. Essa é uma perca grande para quem é de obra. A gente sabe que a construção civil em Marília é muito forte também. Então, acho que foi um ganho para nós aqui. Foi um prazer receber você aqui no estúdio da Eficaz, né? Pra gente fazer o nosso Eficast aqui e fazer esse bate-papo e conhecer, né? Bastante sabedoria que você tem para compartilhar, experiência, né? Que você tem também. E foi um prazer falar com você, João. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela presença. A gente acredita muito nessas histórias, sabe? Esse eu acho que é o Eficast, ele foi criado para isso, para trazer histórias, experiências. E a gente conta muito com essas parcerias aí. Obrigado. Bacana. Vamos para cima. Obrigado vocês pela força aí e obrigado pelo convite. Precisando, a gente está à disposição. Fechou.